que você faria se você tivesse tempo infinito? Sem prazo, sem envelhecer, sem aquela sensação constante de que o tempo tá sempre acabando. Parece tudo muito perfeitinho, né? Mas se eu te dissesse que talvez o problema nunca tenha sido a falta de tempo, e sim o jeito que a gente usa o tempo que a gente tem. Não entendeu nada que eu tô falando? Então fica aí que eu já vou te explicar tudo direitinho, tudo no seu tempo. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Bom? Hoje eu vou falar sobre o filme Em um Piscar de Olhos, que estreou recentemente no Disney Plus e que usa uma ideia bem simples, mas extremamente perturbadora. E se a gente conseguisse impedir o envelhecimento humano? Será que isso tornaria realmente a nossa vida melhor? O filme Em um Piscar de Olhos conta 3 histórias paralelas em tempos distintos. Ela começa com uma história lá no tempo dos Neandertais, lá na Idade da Pedra. Tem uma história que seria no nosso presente e uma história contada no futuro bem distante. E nesse presente é onde a gente conhece um casal e o seu filho David. E ao longo da narrativa a gente vê o crescimento desse garoto até que ele se torna um adulto brilhante, um cientista, e é aí que tudo começa a mudar. O David, ele cria uma tecnologia genética que é capaz de interromper o envelhecimento humano. Basicamente impede que as pessoas fiquem velhas. Talvez viver para sempre, ou talvez viver por muito mais tempo do que a gente está acostumado. O filme não deixa totalmente claro isso, mas o ponto principal não é nem a tecnologia em si, é a ideia por trás dela. Porque quando ele desenvolve isso, no discurso dele fica evidente uma coisa. Para ele, o tempo de vida humano é um defeito, um problema que precisa ser corrigido. Imaginem se pudéssemos parar o tempo. Nós poderíamos pausar uma coisa que perseguiu a humanidade desde o seu começo. E poderíamos, de repente, viver para sempre. E é aqui que o filme começa a incomodar um pouco, porque se você parar pra pensar, essa não é uma ideia tão distante da realidade atual. Hoje a gente vive numa sociedade obcecada por tempo, mais produtividade, mais dinheiro, mais conhecimento, mais experiências, mais resultados. E ao mesmo tempo, para conseguir isso, menos sono, menos descanso, menos pausas, menos cuidado com o nosso próprio corpo. É como se todo mundo estivesse tentando espremer o máximo possível de vida dentro de um tempo limitado. Mas e se a solução fosse simplesmente aumentar esse tempo? Esse é o questionamento que o filme faz. E outra coisa que esse filme traz pra gente é um paradoxo do tempo. A gente tá sempre achando que precisa de mais tempo para ver melhor, mas será que isso é verdade? Porque, pensa comigo. Quantas vezes você já disse ou que já pensou, se eu tivesse mais tempo eu faria isso melhor? Isso é muito comum na nossa vida, seja em escola, seja no trabalho, na minha profissão mesmo de audiovisual. Com certeza, se eu for editar um vídeo, quanto mais tempo tiver, com certeza melhor ele vai sair. E tem outros questionamentos. Se o dia tivesse mais horas, se eu não tivesse que dormir. Agora você imagina que isso se torna realidade. Do nada alguém desenvolve uma tecnologia que proporciona a gente viver isso. Você tem mais tempo, muito mais tempo, talvez tempo infinito. E o que vai mudar? Você ia viver com mais intensidade ou ia começar a adiar tudo? Que a grande verdade é que o limite do tempo, o limite que ele tem é que faz esse tempo ter valor. Sem prazo não existe urgência, sem urgência não existe prioridade. E sem prioridade, tudo vira depois. Voltando um pouco pro filme, o filme ele não responde isso diretamente, mas ele deixa meio que uma pergunta no ar, né? Se a sua vida não tivesse fim, ela ainda assim teria propósito? A gente nunca teve tanta gente cansada, ansiosa, sobrecarregada, com burnout, sem energia. A gente vive numa contradição. Quer viver mais, mas não consegue nem sustentar bem a rotina atual. A gente dorme menos, come pior, a gente não se movimenta como deveria, não faz exercício. E acaba que isso vira uma ironia. A gente quer aumentar a vida sem cuidar da vida que a gente já tem. E a Andressa tá cantando. Bom, vou acreditar que não tá saindo aqui, que eu posso continuar gravando. E o filme toca nisso de forma indireta, mas muito poderosa, porque a tecnologia que foi criada pelo David resolve um problema, mas simplesmente ignora outro enorme, que é o ser humano tá preparado para viver mais? Ou ele só quer viver mais para continuar vivendo do mesmo jeito? Mas o David, calma que ele não é um vilão nesse filme, não. Aliás, esse filme não tem vilão. O vilão talvez seja a própria humanidade. Eu não vou dar spoiler aqui do que se trata. Afinal, até uma pequena crítica com o filme, porque eu acho que faltou, assim, mais identificação de quem tá assistindo com os personagens. Existe, mais pro final, existe uma conexão entre essas
histórias, mas mais sobre a história do presente e do futuro, porque a parte do Neandertal eu achei muito... Talvez no livro, porque é baseado num livro, até seja algo bem legal, mas no filme eu achei médio isso. Mas o fato é que o David, ele não é um vilão, tá? Ele é um filho do casal que é genial e que desenvolveu uma coisa muito boa. Ele queria só melhorar a vida das pessoas, porque na visão dele, envelhecer era uma falha biológica e morrer cedo era injusto, e o tempo limitado é um erro da natureza. E de certa forma, ele acaba representando exatamente o pensamento que a gente tem hoje, né? Que se existe um problema, a tecnologia consegue resolver. Mas uma coisa legal do filme é que ele levanta uma dúvida na gente. E se nem todo problema precisar de solução? Só para instigar vocês, sem dar spoiler, mas do que se trata isso? Vamos imaginar que essa tecnologia realmente exista. Quem que ia ter acesso a ela? Todo mundo? Ou só quem pudesse pagar que ia ter acesso? Porque se a gente fosse realista, provavelmente seria algo extremamente caro. Ou talvez nem dependesse só de dinheiro. E isso cria um cenário que é assustador. Você imagina, pessoas que são ricas, que têm poder aquisitivo, iam viver indefinidamente, e as pessoas comuns iam viver uma vida normal. Ou seja, ia ser pior do que hoje que existe uma divisão social, ia passar a ter também uma divisão biológica. E eu já até falei sobre isso aqui no canal, mas uma das características do Cyberpunk, tanto do gênero Cyberpunk, mas eu vou ser bem específico até do jogo Cyberpunk 2077, é justamente essa divisão social, sabe? A desigualdade social, na verdade. No Cyberpunk a gente vê claramente pessoas que estão na elite, que estão vivendo bem, que tá cheio de implante legal e tal. E a gente vê também a galera pobre lá que tá morrendo e se ferrando. É tipo a galera do Brooklyn, se bem que Brooklyn hoje em dia eu acho que nem é igual na época do Chris, né? Mas é tipo assim, tem a galera ralé que não tem acesso a tanta tecnologia, e a tecnologia que tem acesso às vezes é sucateada e usada e às vezes até contaminada com alguma coisa. E a galera que tem dinheiro tá lá do bom e do melhor, utilizando todos os recursos que a tecnologia de fato pode trazer. Esse filme lembra também um outro filme que é excelente, que chama O Preço do Amanhã. Aliás, um elenco ótimo, tem Justin Timberlake, tem a Amanda Seyfried, o Cillian Murphy. Mas o filme, pra quem não assistiu, é um filme onde todas as pessoas, quando interam alguma idade, começa um contador aqui, um cronômetro, que em contagem regressiva no pulso, zerou, a pessoa morre. Ou seja, a vida dela não é mais ditada pelo envelhecimento e tudo, né? E sim pelo valor que ela tem no pulso aqui, no cronômetro dela. As pessoas, inclusive, não envelhecem, elas estagnam nesse momento que o contador começa a decrescer, onde elas se tornam adultas. Lá, literalmente, o tempo vira moeda, ele é dinheiro. As pessoas pagam as contas com o tempo, as pessoas vão trabalhar todos os dias e recebem mais um pouquinho de tempo, e simplesmente se elas forem entrar pro SPC, ou seja, se elas ficarem devendo no banco, elas não vão dever, porque quando o cronômetro zera, a pessoa morre. Simples assim. E a pergunta que fica é, a gente realmente estaria criando um avanço ou só uma nova forma de desigualdade? Porque nesse cenário não ia ser mais sobre qualidade de vida, ia ser sobre quem tem o direito de continuar existindo. Mas vamos voltar para a realidade aqui, porque talvez a gente ainda não tenha essa tecnologia para viver para sempre, mas a gente já vive como se o tempo fosse insuficiente. Como eu disse, a gente está sempre correndo, sempre atrasado, sempre cansado, e ao mesmo tempo a gente negligencia coisas básicas como dormir bem, se alimentar bem, cuidar do nosso corpo e da nossa mente. É como se a gente estivesse tentando viver mais sem saber viver melhor. Talvez a ironia disso tudo seja que a gente não precisa de mais tempo. A gente precisa, na verdade, de mais consciência sobre o tempo. Como diria o grande sábio da montanha, não é sobre quantos anos que você ainda tem disponível, é sobre o que você faz com esses anos que você tem. E talvez, só talvez, o limite seja exatamente o que dá sentido à vida. Eu sei que a gente ficou aqui mais tendo vários devaneios do que falando exatamente sobre o filme, mas vou falar o que eu achei desse filme. Eu acho que é um filme legal, gostei do filme, gostei de assistir, mas é um filme que você tem que entender a mensagem dele. A mensagem dele é profunda, muito profunda, inclusive na parte do que eu falei que não tem muita conexão, lá dos Neandertais, tem uma mensagem legal ali de se encaixar em uma família, de buscar um grupo a que possa se pertencer, mas se você perder um pouquinho do raciocínio ali, você fica pra trás e não consegue acompanhar. Então, assim, é um filme um pouco artístico, não esperem bons atores desse filme. Tem uma galera legal, principalmente no núcleo do presente ali, eu gostei dos atores. A escalação dos atores dos Neandertais ali é bem legal, sabe? É uma galera meio... Eu acho que até o ator, inclusive, é mexicano, o ator que faz o personagem principal lá. E ficou muito bem caracterizado, mas assim, não esperem... Tem efeitos bons,
Então não é sobre isso, mas não espere uma mega produção assim de que vai te prender e que vai ter atores assim dignos de Oscar, mas vale a pena porque quando você entende a história, entende inclusive quem é cada personagem, porque tem um momento no futuro ali que você é muito fácil se perder até você entender o que tá acontecendo. Inclusive eu te ajudei aqui porque não um mini spoiler que eu dei aqui nesse vídeo vai te ajudar a entender melhor a história. E você entendendo, você vai gostar do filme. Talvez até um daqueles filmes que assistindo pela segunda vez vai ficar melhor do que assistindo pela primeira vez. Inclusive, aproveita e me fala aqui, se você assistiu, o que você achou? Se você gostou, se você concorda com essa crítica que eu fiz no final aqui. Se você não assistiu, vai lá, assiste e volta aqui e me conta do mesmo jeito pra gente poder ver se a gente tá em sintonia, beleza? E aproveita e responde uma pergunta aqui pra mim. Se essa tecnologia existisse, ou alguma tecnologia parecida, assim, que você pudesse viver pra sempre, você seria um dos usuários? Você ia querer viver pra sempre? Nossa, agora me veio trilha sonora de Highlander aqui, cantada pelo Queen. Aliás, a música é do Queen. Inclusive, Highlander tem tudo a ver com isso aqui, né? Who wants to live forever? Desafinei, mas tá bom. Mas vamos lá, você usaria essa tecnologia ou você acha que isso tiraria o sentido da vida? Já deixa esse comentário aqui, porque a sua opinião é muito importante pra mim e pra todo mundo que vai assistir esses vídeos aqui, beleza? E é claro, eu não podia deixar de falar isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, a única coisa que eu posso pedir pra você é que você deixe o like nesse canal. E se você chegou aqui, caiu de paraquedas, veio do passado, do presente, do futuro e caiu aqui sem conhecer o canal, não deixa de se inscrever, porque tem muito vídeo legal aqui, cara. Não é porque sou eu que faço, mas tem vídeos legais aqui. E além desses vídeos que você assistiu aqui agora, que tem outros parecidos, eu tô fazendo live aí, jogando vários jogos. Inclusive você pode procurar aí recentemente que tem a live jogando Resident Evil Hacking completo. A gente já acabou o jogo agora há pouco. E já joguei também o demo de Pragmata. Vou voltar a jogar até terminar agora o Alien Isolation. E outros virão por aí. Fizeram a promessa no meu nome ali de jogar os remakes do Resident Evil, começando pelo Resident Evil 1. Quem sabe a gente começa em breve aí. Mas se inscreve no canal e ativa as notificações aí pra ficar por dentro, beleza? Valeu vocês que assistiram. Fique aí no canal que vai ter indicações de bons vídeos aí pra você assim que eu sair dessa tela. Falou! Você imagina pessoas ricas vivendo indefinidamente. Você imagina pessoas que são ricas e iam viver indefinidamente. Ai, levei um choque.